Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Morbius. Pois é, cara, dê uma olhada aí no filme do Morbius, talvez eu seja a última pessoa da internet a estar falando sobre esse filme aqui que já caiu no esquecimento, inclusive. E a gente vai comentar aqui sobre esse filme aqui, tá? Nesse vídeo aqui em específico eu vou falar com spoiler mesmo, direto, tá? Eu não vou esconder nada. E a gente vai falar então sobre esse filme aí que deu uma polemizada e tal. Será que eu gostei? Será que eu não gostei? Teve algum ponto positivo ou negativo? Eu vou trazer aqui, beleza? Então, vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. A gente começa primeiramente falando sobre o que seria ali o básico do filme, a história do filme. A gente tem aqui o Michael Morbius, ele que a gente vê aquele criança primeiramente. E ele é um garoto ali que tem um problema sanguíneo muito raro e que não tem cura. E ele vai meio que atrofiando, né? Seu corpo é meio atrofiado, né? Ele tem ali uns problemas de mobilidade e tal. E acontece que ele tá ali passando por um tratamento, que é só o que dá pra fazer, ou pelo menos os caras estão suportando ali a vida dele, né? E aí a gente tem ali ele conhecendo o Milo, né? O Milo é um garoto ali que ele também tem o mesmo problema do Morbius. E ele acaba tendo um acidente ali, onde a máquina que dá suporte à vida ali pra ele para de funcionar momentaneamente. E o garoto vai morrer. E aí o Morbius vai lá, conserta a máquina, sendo que é uma máquina cara, com tecnologia e tal. E isso acaba fazendo com que o tutor deles, né, dos dois ali, acabe vendo que o Morbius ele tem uma inteligência muito grande e decide utilizar essa inteligência dele, né, exercitar essa inteligência dele, fazendo com que ele entre em programas de estudos, né, de bolsas, e fazendo com que ele seja ali um cara brilhante no futuro, né? E aí o Morbius vê essa oportunidade como um momento ali, uma chance dele conseguir fazer alguma pesquisa, descobrir alguma coisa que ajude a reverter essa condição sanguínea que ele tem, né? E ele inclusive promete ao Milo que ele vai encontrar essa cura, por assim dizer, e que ele vai ali reverter a situação e que vai salvar os dois, né? Então eles viram ali grandes amigos, né? Melhores amigos ali no início do filme. Ocorre um time skip, a gente vê aqui o Morbius mais velho, né? Ele é um cientista, um tanto arrogante, inclusive. Rejeita ali um Nobel ali e tal. Enfim. E ele acaba descobrindo o que ele acha ser a cura, né? Para o problema lá sanguíneo que ele e o Milo estavam tendo, né? O Milo que inclusive cresceu, né? Ele tá vivo, cresceu. E ele parece ser um cara meio escuso, né? Ele tem ali uns contatos meio esquisitos, né? Mas ele ajuda ali o Morbius, né? Principalmente nessa questão aí do dinheiro, do financeiro. E o Morbius ele consegue ali descobrir o que parece ser uma cura. Mas ele tinha feito o teste primeiro em animais, né? Ele precisava fazer um teste humano. E para isso tinha algumas coisas ali que eram tanto ilegais, ele precisava fazer as escondidas, né? E o Milo banca essas condições aí para ele poder fazer o experimento. E quem é a cobaia humana? Ele mesmo. O Morbius, ele experimenta nele mesmo ali o que seria ali a cura. Só que vamos dizer assim, essa cura aí meio que tem um efeito colateral bizarro, porque ele vira um monstrão, ele vira ali uma espécie de vampiro, vamos dizer assim, né? E ele tem uma sede de sangue ali insaciável. Uma vez que ele ingere sangue das suas vítimas, ele fica temporariamente livre da doença. Ele realmente consegue reverter os efeitos da doença do sangue dele. Só que o problema é que ele vira um monstro do processo, né? Isso aí tem uma grande complicação. Então ele considera o experimento um fracasso, só que o Milo discorda, né? E aí acaba rolando uma treta ali durante o filme, onde eles acabam brigando. O Milo pega a cura ali, entre aspas, né? E acaba virando também um monstrão, e eles acabam batendo de frente durante o decorrer do filme, né? Basicamente esse é o grosso da história, tá bom? E até o momento ali em que o Morbius ele se transforma, eu acho legal pra caramba o filme, eu acho bem legal. Só que dali pra frente o filme decai, e isso é tipo, ali ainda é o início da parada, sabe? Então dali pra frente fica bem decepcionante pra mim por diversas razões que eu vou comentar aqui. Primeiramente, questão de roteiro, tá? O roteiro do filme, eu imagino que eles tiveram alguns problemas de roteirização por causa da pandemia. Dá pra ver ali que alguns takes, né, do filme são cortados de maneira abrupta, ou que eles meio que já estão fazendo alguma coisa ali e não é explicado o que aconteceu antes.
Mas tem um momento em específico que dava pra explicar melhor a cena poderia ter ficado melhor sim, mesmo com a questão da pandemia, tá bom? Que foi a briga entre o Morbius e o Milo, tá? Que ocorreu da seguinte forma: o Milo, ele aparece lá no laboratório do Morbius, ele já estava monstrificado, né? E ele salva ali o Morbius e tal, da condição que ele estava, momentaneamente. E a gente vê que ele fala ali que tá com pressa, né? Que ele tá morrendo, que ele precisa de ajuda, né? E ele meio que briga ali com o Morbius, porque o Morbius sabe que a cura, entre aspas, que ele inventou não é uma cura de verdade, né? Então ele tenta ali falar com o amigo dele e tal, e os dois acabam tendo uma discussão feia ali. E basicamente essa discussão é o que leva a toda a treta do filme. Basicamente o Milo, ele quer de qualquer maneira tomar aquela cura, entre aspas, do Morbius. Só que o problema é que ele aparece no laboratório de uma maneira repentina e fica mandando esse papo de que a vida dele tá curta, de que ele tá chegando no fim e o caramba 4. Sendo que, tipo, isso não é uma justificativa muito válida pelo que tá acontecendo antes no filme, sabe? Porque desde pequeno os dois estão com esse problema e em nenhum momento a gente vê ele, depois que ele cresce, que ele teve ali algum ataque do coração, algo do tipo, alguma coisa que deixasse ele debilitado ao ponto dele tomar um susto e ficar com pressa, sabe? Isso não acontece durante o filme. E uma cena dessa, tipo, levaria segundos pra se fazer, sabe? Daria pra fazer a qualquer momento, sacou? E esse filme, assim, eu senti que eles realmente não é uma cena que ficou só faltando, mas é uma cena que eles não viram necessidade de fazer. Eles acharam que só botar o cara lá chegando rápido e falando que quer, porque quer a cura, é o suficiente, sabe? Então, nesse caso aqui, rolou mesmo um erro de roteirização, sabe? Ficou bem esquisito. Eu não acho que os atores tiveram culpa em nada aqui não, tá? Inclusive, eu acho que os atores foram vítimas da situação, vítimas das circunstâncias, tá? Não acho que foi, sei lá, Jared Leto fez um mau papel, algo do tipo, nada disso. Acho que os atores ficaram muito bem, tá? Inclusive quem faz o Milo, se eu não me engano, acho que é um ator do Doctor Who, se eu não tô enganado, que eu vi recentemente, acho que eu vi há um mês atrás mais ou menos, alguma coisa sobre o Doctor Who e ele tava lá nesse Paranauê. Enfim, e acontece então que assim, eu achei zoado essa parte, sabe? E acontece coisas parecidas durante o filme. Cenas que não eram tão difíceis de explicar, ou de deixar melhor explicadas, melhor justificadas, melhor dizendo, e que resolveria bastante algumas coisas interessantes ali, importantes sobre o filme, sabe? Uma outra coisa também que ficou esquisito nesse filme foi uma coisa que eu descobri enquanto eu tava pesquisando sobre esse filme aqui, que inclusive pode-se dizer que é um ponto positivo, vai, de estar trazendo as coisas depois, né? É que eu descobri que teve uma treta rolando lá nos bastidores do filme, que parece que o pessoal do marketing da Sony pediu para gravar cenas que não foram para o filme final. Eles foram para o trailer, essas cenas, e o diretor, que é o Daniel Espinosa, ele não estava sabendo que essas cenas foram gravadas. Como assim? O cara é o diretor, mano. Tipo assim, isso aqui escancara um problema muito sério de bastidores no filme, sabe? Não é só questão da pandemia, questão de ter dificuldade de gravar, mas o fato de que houve coisas que a Sony omitiu até do próprio diretor, que era o responsável da parada, sabe? E isso já nos leva a crer de que a Sony ela não estava muito preocupada com a qualidade desse filme, tá? A Sony não estava muito afim ele realmente não estava querendo fazer um filme do bilhão, sacou? Com o Morbius. Então meio que pode-se dizer que o que aconteceu com o Morbius foi de propósito. Pode-se dizer até que foi de propósito, porque, pô, pra Sony, a gente sabe, por exemplo, na Marvel, na Marvel Studios, a gente sabe que eles fazem cenas para o trailer, mas os produtores, os diretores, eles estão a par da situação do que tá rolando, sabe? Dos momentos ali. O Kevin Feige tem que a gente chama ali a mão de ferro, né? O cara, nada passa por ele, basicamente ali. Imagina se acontece alguma coisa ali no CM que ele não tava sequer cogitando, sabe? Bizarro pra caramba, muito esquisito. Então, assim, é no mínimo esquisito de ver isso daqui, sabe? Pessoas, assim, responsáveis pelo filme que não estavam sabendo de cenas feitas, sendo que elas eram responsáveis pelas cenas. Ok, sabe? É muito estranho. E isso escancara um problema, obviamente,
em relação aos bastidores desse filme aqui. Voltando para o filme em si, a gente tem aqui alguns lados técnicos para falar, como por exemplo, a questão ali dos atores. Como eu falei, eu não acho que os atores são responsáveis pelo que aconteceu, por eu ter achado o filme abaixo da média ou algo do tipo. Mas também teve a questão ali de que alguns atores não foram nem utilizados direito, sabe? Um bom exemplo disso é o Tyrese Gibson, que ele teve ali um papel que tinha chamado a atenção no trailer, que é o Simon Stroud, que é um cara ali que ele é da polícia, né? Ele é um cara ali de um agente da FBI. O cara, ele tem um braço mecânico, ele parecia que ia ter um papel de destaque, ele ia ficar na cola do Morbius ali, ele ia ficar indo atrás do Morbius, né? E ele, no filme, cara, ele faz um papel que é tão genérico, que não tem nenhum peso na história, ao ponto de que se você pegar qualquer ator e colocar ali no lugar dele, vai funcionar. Sabe, mas funcionar do tipo assim, ele só tá ali pra fazer um policial, uma pose de policial sério, só isso. É só pra isso que ele existe ali. Então assim, você pode fazer isso com qualquer pessoa, sabe? Literalmente qualquer pessoa podia fazer o Simon Stroud nesse filme. Esquisitaço, cara. Isso é muito esquisito, sabe? E nesse caso aqui, eu até atribuo ao fato de que, realmente, nesse caso, a pandemia tem um papel, porque talvez o processo seja isso mesmo. Talvez a ideia fosse o Stroud ter um momento, né, perseguindo ali o Morbius e tal, tendo um momento de ação ali dele. E essa parte não deu pra fazer. E seria uma parte realmente maior, mais complexa. Essa parte dá pra entender que não tá no filme. Agora, o que eu falei antes, não. O que eu falei antes ficou só muito esquisito mesmo, tá? Principalmente ali a discussão ali do Morbius com o Milo. É uma parada meio bizarrona, sacou? Que fica ali jogado no filme. Mas enfim, cara, infelizmente, cara, deixaram de usar aí um ator que tinha muitas condições de fazer um ótimo personagem, tá? Deram mole, deram uma vacilada, vai, nesse momento aqui. Também teve outros personagens ali que também ficaram um pouco aquém do esperado, né? Como a Martinez, por exemplo. A Martini, né? Fala que também ela passa bem batida durante praticamente o filme inteiro, sabe? Durante boa parte ali do filme ela passa bem batidaça. O mentor ali também do Morbius também tem esse problema. Enfim, a galera não foi bem aproveitada, sabe? Eles poderiam ter sido melhores aproveitados. É isso que eu quero dizer. Um outro ponto também desse filme é a questão dos efeitos visuais. E aqui tem alguns pontos interessantes, porque teve coisas que eu gostei, teve coisas que eu não gostei, tá? O que eu gostei nesse filme foi a questão da ecolocalização. Eu achei legal de fazer ali um radar de morcego. Eu gostei dos efeitos, como funcionava. Aquele detalhe nas orelhas que se modificam e tal. Eu achei legal. Aliás, a modificação corporal, tanto do Morbius quanto do Milo, também é maneira. Eu gostei deles virarem monstros e voltarem ao normal, sabe? Ficou bem legal, ficou bem feito, sabe? Eu achei que ficou bem feito. Ficou um ponto positivaço, inclusive, desse filme. Mas teve momentos aqui de efeitos especiais que simplesmente destroem o filme pra mim. Primeiro, a questão do sangue. Porque esse filme aqui era pra ser um filme mais sério. Claramente dá pra ver que ele é um filme mais sério. E ele também é um filme que tem uma classificação indicativa um pouquinho mais alta, tá? E eles podiam ter aproveitado essa classificação indicativa pra fazer umas cenas mais legais de combate, sabe? Umas cenas mais brutais de combate. E ficou devendo, sabe? Ficou devendo ali um pouco. Tem uma cena, inclusive, quando o Morbius se transforma, aliás, né, lá no barco, que ele corta o pescoço de um cara e a gente não vê nada ali. Ele não cortou o pescoço do cara, tá ligado? Dá pra ver claramente que não rolou isso. Porque não teve nada ali na cena demais. O cara só caiu no chão segurando o pescoço e acabou. Não teve mais nada. Não teve um sanguinho escorrendo por entre os dedos, sabe? Uma coisa bem pouquinho assim. Não teve nada, sabe? Até as feridas ali no pescoço ficaram meio tampadas porque a cena é um pouco escura. E isso também é um problema nesse filme que praticamente matou o filme pra mim. Que eles esconderam, eles deixaram as cenas de luta muito escusas, muito ocultas, sabe? E me pareceu que foi de propósito. Não foi uma questão pandêmica, não foi uma questão de atraso. Eles realmente fizeram o CGI pra ser daquele jeito e eles tamparam momentos nas lutas de propósito, sabe? E ficou muito estranho. Por exemplo, uma cena que foi quando o Morbius começa a usar, né, aqueles efeitos de fumaça dele. Até a cena do barco, até passa batido. Na cena do barco não fica tão ruim. Agora, quando ele tá utilizando essa fumaceira
e ele tá ali, por exemplo, brigando com o Milo, cara, é esquisitaço. Porque eles estão lutando ali, numa área onde eles estão dando dash pra lá e pra cá, eles estão pulando de um lado pro outro, e a gente nem vê direito como eles estão brigando, sabe? Porque fica uma fumaceira na frente da tela e a gente não vê exatamente o que tá rolando. Então eles fizeram isso de propósito. Talvez eles achassem que a cena não ficou tão legal, e aí eles meteram efeito especial pra tampar, literalmente, né? A fumaça tá ali mais pra atrapalhar mesmo, pra gente não ver as cenas de luta, sabe? E eu acho isso um erro grosseiro, sabe? Eu acho que se eles tivessem, inclusive, não colocado os efeitos, pelo menos assim, a luta poderia ser um pouco tosca, talvez, mas a gente saberia o que estava acontecendo, a gente teria realmente vendo a briga rolar, sabe? Não só um monte de fumaça de um lado pro outro, sabe? Ficou bem esquisito isso em alguns momentos ali do filme. Mas no final do filme é quando a coisa realmente fica zoada, porque tem um momento ali da luta final contra o Milo que aparece um monte de morcego ali, né? O Morbius ele chama ali vários morcegos pra ajudar ele, e a gente vê que os morcegos eles tinham ali um propósito, né? De ficar cercando a luta, né? De ficar ali fazendo vários sons em ângulos diferentes pra pro Morbius poder utilizar aquilo ali pra virar o jogo, né? Atrapalhar ali um pouco os sentidos ali do seu adversário. Só que os morcegos, eles estão atrapalhando também a gente a ver a luta. Cara, eles fizeram uma cena de luta no final do filme, no clímax da parada, na resolução da parada, onde a gente vê a luta tampada. A gente vê a luta bloqueada por morcegos. Cara, eu não sei se... Cara, eu tenho que falar, não foi a melhor ideia. Pra mim, pelo menos, não foi a melhor ideia que eles tiveram, cara. Ficou realmente foi um pouco broxante, sabe? Foi um pouco broxante de ver essa cena. Ficou realmente muito abaixo ali do que poderia ser. Uma trocação franca ali entre dois homens morcegos ali. Acabou sendo uma briga ali tampada por um monte de bicho passando na tela a cada segundo, sabe? Foi bem esquisito mesmo. Esse foi o balde de água fria final, assim, pra eu não gostar tanto desse filme, tá? Então, assim, ele seria no mínimo mediano pra cima se fosse se eles tivessem corrigido pelo menos essa parte do efeito especial. Mas esse negócio deles tamparem a luta com CGI ficou muito estranho. Ficou muito estranho, eu achei negativaço essa parada aí. E acabou ficando bem abaixo da média aí pra mim, tá bom? Falando sobre o pós-crédito do filme, né? A gente teve ali depois que no final do filme o Morbius ele foge, né? Ele foge, fica foragido. A mulher dele ali, a Martine, né? Que acabou morrendo, entre aspas, né? Ela acaba voltando como vampira. Deu ali um gancho pra uma continuação, que eu já vou falar sobre isso. E no pós-crédito a gente tem aqui uma fenda na realidade sendo aberta e o Michael Keaton aparecendo. Pois é, o Michael Keaton aqui fazendo o Abutre, né? O Adrian, ele acaba aqui aparecendo na prisão, né? E algo que chamou minha atenção quando ele aparece é que ele não estava surpreso com o que estava rolando. Na verdade, do jeito que ele tá ali, parece que era parte de um plano. Ele tá ali, sacou? E ele meio que ele tinha uma noção de que fazia parte de um plano, ele tá ali. E aí ele acaba sendo solto, porque naquela realidade ali ele não cometeu nenhuma atrocidade, nenhum crime e tal. E ele acaba sendo libertado da prisão e a primeira coisa que ele faz é dar uma pesquisada e encontrar o Morbius. Ele acaba encontrando ali o Morbius e a gente vê aqui um outro pós-crédito, que é ele aparecendo com a armadura de Abutre, com o traje do Abutre, encontra o Morbius e recruta ele para uma equipe que ele está montando. Ok. Por que isso é esquisito? Primeiramente, o fato de ele ter aparecido, e aparentemente ele apareceu de propósito, né, nesse universo, cara, dá a entender de que meio que não foi no momento em que rolou aquela treta do Homem-Aranha, que ele entrou naquele universo do Morbius. Parece que na verdade ele tá em algum outro momento, sei lá, alguém inventou uma máquina que abre um portal e ele entrou lá, recrutou uma galera em outros universos e voltou. Parece que ele meio que tá tentando fazer isso, pelo que deu a entender na cena. Porque assim, não tem nenhuma justificativa, sabe? O Doutor Estranho abriu o portal lá no filme do Homem-Aranha por acidente. Então ele não poderia estar ali porque ele quer, sacou? Isso ficou bem mal explicado, sacou? Mas talvez aí eles expliquem mais pra frente que foi um portal que foi programado pra abrir e tal, que fazia parte do plano, não sei.
né? A gente vai ter que ver isso daí mais pra frente, se é que eles vão explicar isso daí. Agora, o traje do Abutre é o pior, cara, porque o traje do Abutre, tipo assim, aquele traje tem tecnologia Chitauri, saca? E o fato dele estar em outro universo com o mesmo traje, como se ele tivesse montado o traje ali, me dá uma sensação de que os caras, tipo, furaram completamente aquele universo, tá? Realmente ficou um negócio muito esquisito. Os caras cagaram completamente ali pro fato de que ele deixou tudo pra trás, sacou? Eu não sei, de repente eles falam ali que ele pode ir e voltar quando ele quiser. Não sei, tem que dar uma explicação pra isso aí, mas acho que não vai rolar não. Acho que isso vai ficar bem jogado, sinceramente, depois de tudo que eu vi aí sobre o jeito como fizeram, inclusive, o filme. Me dá a entender de que essa cena vai ficar jogada mesmo, não vai ter nenhuma explicação depois não, tá? Enfim, e é isso, a gente tem aí então uma preparação para o que deveria vir a ser o Sexteto Sinistro. Será que eles vão fazer finalmente, né? Inclusive vale mencionar que tem ali menção ao Venom, né? Onde o Morbius brinca ali com o cara, dando um susto nele, falando que é o Venom. E então o Venom tá ali no universo do Morbius. O Homem-Aranha não aparece, não tem nenhuma grande citação assim ao Homem-Aranha. A gente sabe que o Clarim Diário existe ali, mas o Homem-Aranha mesmo ele passa batido bastante. Inclusive aquela cena que aparece o Homem-Aranha no muro e tal, não existe aqui, tá? Foi cortado também lá no trailer. E vamos ver, cara, porque assim, se a Sony fizer os outros filmes do Kraven, Madame Teia, El Muerto, desse jeito aqui, pô, vai ficar muito esquisito, cara, vai ficar bem ruim mesmo, tá? Vale citar a bilheteria, que a bilheteria do Morbius fez menos de 200 milhões, tá? Ele fez ali um pouco mais de 160 milhões, mas pelo que eu entendi, pelo orçamento que eu pesquisei aqui do filme, eles não chegaram a fazer nem 100 milhões pra esse filme de orçamento. Então o filme ficou bem barato e eles conseguiram até, pode-se dizer assim, dobrar, meio que quase dobrar ali a receita do filme. Então eu acho que foi bastante positivo, tá? Esse filme aqui foi bastante positivo pra Sony, apesar de não ter arrecadado 1 bilhão ou algo do tipo, foi positivo. E é capaz da Sony sim fazer uma continuação pra ele, tá? Talvez saia assim uma continuação para o Morbius, que merece ser melhor cuidado, cara. Eu acho que merece ser melhor trabalhado. Esses problemas aí de backstage do diretor não saber que o pessoal tá gravando é uma coisa que eu espero que não tenha mais, saca? Isso é meio bizarro, eu achei isso muito, muito esquisito, tá? É muito mal explicado essa história aí. E também vale citar o seguinte, cara, isso aqui também é uma amostra de que sem o Kevin Feige, as coisas do universo do Homem-Aranha podem ir por um caminho bem ruim, tá? Porque, por exemplo, uma coisa que o pessoal elogiou muito no filme do Homem-Aranha foi a questão lá do Andrew Garfield. Parece que ele teve até uma espécie de redenção, né, naquele filme. E muita gente tá falando, né, que era só pela questão do ator ser bom e tal, de que o Homem-Aranha dele era, tipo, o Peter Parker dele era bom e tal. Mas a coisa não é bem isso aí. Se você acompanha os bastidores, né, dessas tretas aí que rolam, né, envolvendo os personagens da Marvel, vocês sabem que o Kevin Feige, ele escolheu fazer um Homem-Aranha do zero com o Tom Holland justamente porque ele não gostava do Homem-Aranha do Andrew Garfield. E quando rolou essa parceria entre a Marvel e a Sony, de fazer ali os 3 Homens-Aranha, com o Doutor Estranho e tal, o Kevin Feige, ele teve participação em como a história funcionava, ele influenciou na direção e na produção do filme, tá? Então, aquele Andrew Garfield só foi possível por causa do Kevin Feige, que ele futuca mesmo. O pessoal que acompanha o CM sabe que ele altera o filme mesmo. Quando ele quer uma coisa mesmo. E ele foi responsável pelas alterações do Andrew Garfield, tá? Se não fosse ele, não teríamos aquele Andrew Garfield ali que apareceu no cinema. E assim, o Morbius e os outros filmes dos Homens-Aranha, aliás, os outros filmes dos personagens secundários do Homem-Aranha, eles não têm essa mão do Kevin Feige ali. Então tem grandes chances de vários desses filmes serem uma grande roleta russa. A gente não vai saber se realmente os personagens serão bem cuidados, sabe? A gente já teve aqui no caso do Morbius que eles não deram o devido cuidado pro personagem. Já é um alerta vermelho aqui, tá? Mas vamos ver aí se eles dão uma melhorada, talvez, né? Depois e tal. Vai que foi um caso isolado, né? Pô, o Venom deu certo, né? Vamos ver aí se eles conseguem, então, mais pra frente dar uma melhorada, né? Enfim,
Por enquanto é isso, comentem aí o que vocês acharam. Vocês curtiram o filme, gostaram de alguma parte que eu critiquei aqui, ou não gostaram de alguma parte que eu elogiei? Comenta aí os comentários de vocês, se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!